Começa agora, Café com Política. Uma realização 96 FM e Jornal da Cidade. Seja muito bem-vindo à primeira edição de 2025 do Café com Política. Desde o início é o número 136. Tem oferecimento de Brambila, acreditando no futuro. Comigo aqui na bancada, Lorena Fagundes. Bom dia, Lorena. Bom dia, Café, ou bom dia aos ouvintes internautas. Jabur, bem-vindo aí. Feliz 2025 com Café e Política. Isso mesmo, feliz 2025 a você, a nossa audiência e um bom programa a todos. Também para você, Kleber Santos, aqui conosco, renovado o contrato. Não foi fácil acertar o contrato desse rapaz, não, hein? As exigências dele, igual de jogador de futebol. Inflação e tudo. Correção para inflação, aumento real, a questão carro. Ele só vem de primeira classe de avião, é quase uma estrela global. Então, mas a cesta de fruta não estava legal no camarim, né? Mas agora você consertou. Mas as toalhas brancas estão todas lá. Muito bem, brincadeira à parte, estamos dando o pontapé inicial aqui, a discussão política. Tivemos aí 2 semanas de intervalo, para renovarmos as nossas energias, e estamos começando com a prefeita reeleita, fazendo aqui uma estreia a caráter, com a prefeita Suelen Rosim. Bem-vinda, Suelen, novamente aqui no Café com Política. Bom ano para você. Obrigada, bom dia, feliz ano novo, ainda dá tempo, como tá só começando. E que bacana, já no primeiro, digamos assim. Nós estamos estreando, legal, exatamente. Muito bom, prazer estar aqui à disposição sempre para falar dessa segunda etapa aí do governo. Exatamente, são mais 4 anos pela frente, com que espírito aí você tem? Porque naturalmente lá atrás, sem conhecer muito a máquina pública, vindo do setor privado, você tinha uma visão muito importante da cidade como repórter, mas é diferente quando pilota, E aí o que trouxe de aprendizado nesses 4 anos que lhe traz mais maturidade para enfrentar os próximos 4 anos? Acho que a palavra é bem isso, é maturidade, conhecimento maior da máquina, eu diria, e eu tenho chamado muito esse segundo mandato do mandato da consolidação, porque a gente passou 4 anos, 2 deles na pandemia, que acabou engolindo muito dos projetos iniciais de governo. Então você tem maturidade, o conhecimento da máquina, você tem o conhecimento de tudo que envolve a política local também. Então acho que a minha expectativa é que a gente tenha um próximo mandato de consolidação aí, terminar de resolver os problemas crônicos históricos, que a gente já sabe quais são. Quando a gente vai para a urna propor um segundo mandato, a gente vai pedindo mais tempo para a população, diante da dificuldade que a gente tem de uma burocracia dos 2 anos da pandemia, para a gente terminar de resolver os problemas. Então é natural que esse segundo mandato a gente sinta uma cobrança ainda maior. Então acho que é o momento de fazer mais, porque foi nos entregue mais tempo e a gente tem que fazer esse tempo render. Jabur? E emendando na pergunta, o perfil desse mandato, você já falou alguma coisa sobre isso no jornal de 2 semanas atrás, que seria um perfil de terminar tudo aquilo que começou, principalmente as grandes demandas da cidade, Vai ser um mandato mais realizador, como naturalmente deve ser a expectativa da população? Olha, a população vai poder continuar contando com o trabalho, que sempre foi uma das nossas marcas desde o primeiro mandato, mas essa consolidação mesmo é de concluir esses projetos, esses problemas crônicos que demandaram da gente mais tempo realmente. Tem coisas que você iniciou em 22, em 23, e você só vai conseguir entregar agora nesses 2 próximos anos. Então, além do tempo da máquina em si, que ele é desafiador, ele é a burocracia imensa. Vou exemplificar, quando eu venho aqui eu falo muito disso, porque em 21 a gente inicia o projeto do calçadão, ele ainda não foi entregue em 4 anos. Ele está acontecendo ainda e vai ser entregue em 2025, Então, ou seja, entregue provavelmente até o final desse ano. Você vê, tanto tempo se passou. Isso tem muito mais a ver com a burocracia do que necessariamente uma prioridade de governo. Prioridade foi desde o início, mas a burocracia, diante de todo um processo, esticou isso. Então, a tendência é que nesses próximos 4 anos seja justamente dessas entregas, das escolas, do hospital municipal, da estação de tratamento de esgoto, do parque de iluminação, que foram coisas que foram iniciadas, estão, no seu meio de caminho, alguns para o fim e outros iniciando processos que foram mais burocráticos, de planejar e de ajustar. Sueli, recentemente aconteceram mudanças no secretariado. O que motivou e qual que é o reflexo disso para a população? A gente sempre fala que, lógico, que o resultado da eleição
valida um pouco do nosso trabalho, né? Então, teoricamente, pode-se dizer, no time que está ganhando não se mexe. Na verdade, essa mudança, ela se fez necessária porque os desafios serão ainda maiores. Então, a gente não pode estar numa linha de comodismo, né? Porque é o segundo mandato, está tudo bem. Eu não concorro a uma eleição, então, teoricamente, não tem aquela obrigação, aquela preocupação. Mas, no meu caso, especificamente, eu acho que a preocupação ainda é maior, porque a responsabilidade de ter mais tempo para resolver os problemas, né? E para realmente dar um olhar sobre do nosso governo para a cidade, exige algo a mais. Então, essa mudança tem muito a ver com encaixar algumas peças específicas que vão estar de acordo com o que a gente vai precisar para esse novo mandato. Vou exemplificar, Secretaria de Saúde é um dos nomes, um nome cotado e que assumiu a pasta, tem uma experiência, né, na área hospitalar, que vai muito de encontro com o que a gente pretende fazer, por exemplo, com a construção e entrega do primeiro hospital municipal da história da cidade. Então, são perfis, acho que é natural. Algumas mudanças também aconteceram dentro da própria gestão, né, dentro de pessoas que já ocupavam espaços no primeiro escalão e que foram realocados. Então, é natural, acho que essas mudanças, elas são bem-vindas e eu tenho tratado isso. É um segundo mandato, é um novo momento e são outros desafios. Agora, Suelen, essa semana o portal Metrópolis, também o portal UOL, trouxe a sua foto com a tua mãe e colocando ali numa visão crítica a indicação dela para a Secretaria da Assistência Social. Bauru tem uma tradição na assistência social, tem uma faculdade que é referência em nível nacional. Eu me lembro da Egli Muniz, né, que foi um baluarte nessa área. E diante de tantas opções que tem aqui, por que especificamente a sua mãe? Eu acho que, primeiro que um cargo como esse, você exige uma confiança extrema e também um preparo. E ela uniu essas duas coisas. São bons nomes. Acho que muita gente imagina assim, olha, precisa ter uma faculdade XYZ para ocupar essa função. Quando na verdade o que a gente mais precisa é a gestão de pessoas, que é inclusive a função que ela tem capacidade de executar, fez gestão pública, tem uma experiência há bastante tempo fora da área pública e também ao longo desses 4 anos à frente do Fundo Social de Solidariedade, de uma forma voluntária, demonstrando bons projetos. Eu comento entre os secretários, né? Eu falo de todos os secretários que eu tenho, que eu tenho a maior confiança. Nenhuma mãe vai prejudicar uma filha dentro de uma secretaria, nenhuma filha vai prejudicar uma mãe. Pelo contrário, eu acho que ela não só preenche os critérios exigidos para a função, mas tem, de fato, o objetivo de fazer mais pela assistência. E por mais que tenha tido dúvidas com relação a isso, jamais faria algo que fosse ilegal nesse sentido. É comum em outros municípios pessoas próximas ao prefeito, além de ser um cargo político. Não é um cargo de comissão, por exemplo, como acontece no segundo escalão. No segundo escalão existe essa dificuldade dentro das nomeações. No primeiro escalão é um agente político que a lei nos permite alguém próximo ao prefeito assumir essa função, preenchendo os requisitos que ela preencheu brilhantemente. E por mais que se fale nos bastidores, dentro de uma rede de assistência, entre as organizações, eu não tenho recebido críticas. Pelo contrário, muitos conhecem o trabalho que ela já vinha fazendo ao longo desses quase 4 anos, e a gente só dá a ela uma responsabilidade ainda maior. É muito cedo qualquer pré-julgamento diante do que ela já demonstrou que é capaz de fazer. Na pandemia, foi quem liderou a nossa frente de voluntariado, de trabalho na área assistente social, e tem uma equipe absolutamente técnica dentro da secretaria, assistentes sociais. Ana Salles faz parte, inclusive, vai fazer parte dessa equipe, e para mim tá tudo certo, faz parte, não tem jeito. Antes de passar para o Jabur, tem uma questão do Sindicato dos Servidores Públicos, entrou com uma ação. Como é que você recebe isso? Acho que o sindicato cumpre o seu papel crítico. Não é a primeira vez que o sindicato se manifesta contra as nossas nomeações, e não é a primeira vez que a gente, obviamente, vai trabalhar para comprovar que a nomeação, além de ter total legalidade dentro do respaldo da lei, tem legalidade no sentido de eu tenho certeza que fará um belíssimo trabalho à frente da pasta. Jabur. Ainda sobre as 9 mudanças que a prefeita fez no secretariado, 2 delas chamaram a atenção, a do Walter Vicione para a Educação, Secretaria da Educação, e do Márcio Cidade Gomes para a Saúde.
O Walter Vicione, um pouco mais conhecido, né? Foi Sim. presidente do SES, ou diretor do SES estadual, e já esteve em Bauru algumas vezes. Mas eu queria saber, prefeita, sobre como é que esses nomes chegaram até você, como é que eles foram lhe apresentados e o porquê desses nomes. Porque o Márcio, principalmente, que a gente não conhece. A gente viu o currículo, tem Sim. várias credenciais, mas a gente não conhece, não sabe o que ele fez e de onde ele vem. Na verdade, é natural que você também traga pessoas, né, de fora do município para poder trabalhar de modo geral daquilo que a gente quer implantar enquanto cidade. Acho que os dois têm bons currículos, eu me vali muito disso, né? E lógico que quando você pensa numa transição de governo, você, lógico, procura dentro de toda uma estrutura ex-prefeitos, ex-servidores, gente que já passou pela máquina pública, que tem experiência no estado, que tem experiência no município, que tenha boas relações. Márcio tem boas relações em várias das esferas, trabalhou em São Paulo, né? Tem uma experiência nessa questão da implantação do hospital. Então, eu ouvi vários nomes, já o conhecia dessa história junto ao governo do estado. Tem algum tipo de influência do Kassab? Alguém? Porque Não. há uma especulação, inclusive esse da educação teria também uma ligação com o SCAF, né? Que é o que chegou pra gente. O que pra mim é muito bom, porque são dois nomes que eu tenho certeza que instigariam as melhores pessoas. Mas acho que foi muito mais nessa linha do currículo, da necessidade de buscar quem estava ainda disponível no mercado e que pudesse topar um desafio como Bauru, né? Bauru é uma cidade que tem seus desafios, é a maior cidade do Centro-Oeste Paulista e dentro do nosso projeto, para esses próximos 4 anos, eu acho que para bons nomes isso interessa. Eu fiquei super feliz que eles aceitaram o convite e eu acho que farão um bom trabalho à frente à pasta diante da sua experiência, né? Os currículos acho que validam isso e o conhecimento. Tem uma boa relação com o governo do estado, tem uma boa relação de modo geral com a própria categoria em si. Márcio Cidade é um médico que já fez a gestão, trabalhou na gestão pública, então só tem a agregar. Pegando esse recorte da saúde, eu entrevistei aqui o Dr. Sebastião, diretor da Faculdade de Medicina, junto com o Cabelo. Inclusive, mandou um abraço para você. Sim, para ele também, viu? Um abraço, doutor Cabelo. E eles trazem, o Dr. Sebastião traz uma tese de que se a cidade encampasse o Lauro de Souza Lima, não seria necessário, a cidade que eu digo abraçasse, o governo do estado ampliasse, né, a atuação, não seria necessário o investimento no hospital municipal anunciado em campanha, tanto por você como também pela sua opositora Chiara Ranieri. Ele entende que os custos operacionais seriam reduzidos e haveria ali um atendimento de média complexidade. Ele disse até que ele procurou. Continua com o propósito do hospital municipal, mesmo tendo essa possibilidade. Eu entrevistei o Felício, que é um governador em exercício, e ele disse que está empenhado em viabilizar essa questão do Lauro de Souza Lima. Não seria um alívio do ponto de vista orçamentário se o Estado oferecesse esse bem público e você canalizasse esses recursos do Hospital Municipal para outras necessidades da cidade? Olha, eu acredito que uma coisa não invalida a outra, né? A gente já conversamos sobre esse assunto e a gente tem estado à disposição e tem conversado, inclusive, para pavimentar esse caminho. Eu estive no Lauro de Souza Lima há um tempo atrás, fiz uma visita, né? Falando sobre essa possibilidade, mas acho que o que envolve o Hospital Municipal vai muito além disso. Nós queremos algo nas mãos do município, né, em que nos dê, de certa forma, um controle para os momentos mais desafiadores que a gente tem hospitais, mas estão 100% nas mãos do Estado. E o Hospital Dia, ele vai entrar dentro de todo esse sistema. Então, nada impede que a gente tenha um hospital municipal, em que nós teremos também recursos do Estado aportados para este hospital. Então, será construído a várias mãos. A Câmara encaminhou mais 2 milhões. Então, assim, há uma participação tanto do município, do Estado e de outros agentes para a construção do hospital. Então, acho que o Lauro pode se somar a isso, mas eu acho que faz parte da história, é importante pra gente e ele entra dentro de um sistema para equacionar, porque ele é um hospital de baixa e média complexidade, vai atender e tentar equacionar. Hoje tudo vai para alta complexidade, tudo vai para esses hospitais. Eu acho que ter o Hospital Municipal mais o Lauro à disposição é um grande sonho e eu, enquanto gestão, a gente vai trabalhar para que isso aconteça, mas acredito que uma coisa não invalida a outra, até porque o hospital ele já é uma realidade. A gente está fazendo a contratação dessa obra, tem um compromisso de equipagem do governo do estado, vamos trabalhar também pelo custeio, credenciamento desses leitos, então não vai ser um hospital que vai ficar 100% operado com recursos municipais, a gente vai buscar muitos recursos externos para mantê-lo. Eu acho que ele é um hospital não tão grande, então
não dá para pensar que ele também seria o suficiente para resolver todo o sistema. A gente tem que ter o HC em pleno funcionamento, o Hospital Municipal e, por que não, o Lauro, que tem um espaço muito bom e que hoje, nesse momento, parece estar mais subutilizado. Então, nós estamos nessas tratativas também. Kleber. Sueli, quando se fala em saúde, causa uma ansiedade na cidade, na população, que depende principalmente do serviço público de saúde. Então, a pergunta é quanto que vai começar a funcionar, qual que vai ser a estrutura dele, e se você poderia dizer também quanto vai custar e se já tem esse dinheiro para execução. Bom, na verdade, a gente tem todos os levantamentos específicos. A expectativa é que a gente tenha um custo aí anual de quase 40 milhões, né? No custo anual, basicamente, do hospital, nesse levantamento inicial. A gente, para a sua implantação, nós temos parte de recursos próprios, parte de recursos estaduais, né? A Câmara encaminhou os 2 milhões de reais. Ele vai funcionar como um hospital de média e baixa complexidade, né? Com leitos de UTI, 60 leitos aproximadamente. Tudo que a gente recebe na nossa UPA, seja grave ou médio, eles acabam sendo encaminhados para os hospitais de alta. Então, tendo o nosso hospital municipal, o que é baixa e média complexidade, que é aquele procedimento rápido que você faz literalmente num dia, no outro dia você está liberado, pode ser feito dentro do nosso hospital. Com isso, a gente, consequentemente, começa a ter mais vagas disponíveis nos hospitais de alta. E a gente começar a diminuir essa fila que a gente tem da alta complexidade, aquele pessoal que fica 5, 6 dias esperando uma vaga na UPA, que não é um lugar adequado para isso. Então, lógico que toda essa construção, ela não passa só para o município abrir um hospital e dizer que vai funcionar e fazer tudo. Conversa de uma articulação junto com o Estado, que não é só isso. Como, por exemplo, o que envolve uma equipe de regulação municipal. Nós estamos para implantar agora no primeiro semestre e vai fazer regulação das vagas hospitalares em termos do município. Uma média de 15 pessoas que vão cuidar só nessa regulação para que a comunicação disso funcione melhor com o Estado. Por isso que eu falo, quando a gente fala de saúde, você tem que tratar isso de forma tripartite, porque é só assim que ela vai funcionar. Chega na nossa atenção primária, chega na UPA e vai, muitas vezes, ser encaminhado para o Estado. Exames previstos, e a gente está com um processo que está indo pela 3ª tentativa para a gente contratar exames e zerar filas. Passa por um processo de burocracia. Muitas dessas questões poderiam e deveriam ser resolvidas pelo Estado, mas o município entende que dentro dessa linha de participação, o que a gente quer saber é o resultado para a população. Então, a ideia é que o Hospital Municipal se una a todos os equipamentos do Estado. O Hospital das Clínicas tem previsão de investimento de 25 milhões de reais em infraestrutura para colocar ele em funcionamento plenamente. Então, quando tudo isso estiver funcionando, eu acho que a gente vai ter resultados ainda melhores. Além das obrigações, obviamente, do município, ampliação de novas unidades básicas de saúde. Nós estamos trabalhando pela implantação de pediatria na UPA do Meridota, que é uma demanda antiga. A ideia é fazer isso nesse primeiro semestre. A ampliação da UPA do Ipiranga. Então, é um conjunto de ações para várias frentes de trabalho em saúde que precisam estar alinhadas com o Estado. Acho que o Hospital Municipal só vai se somar a isso. Bom, antes de mudar o tema, né? Só muita gente perguntando sobre o piso da enfermagem. Qual é a notícia que tem? A gente deve reencaminhar um projeto agora, né? Os projetos passados foram arquivados, outros não passaram pelas comissões. Então, agora, nesse primeiro semestre, a gente encaminha novamente para a Câmara a discussão do piso da enfermagem. No primeiro semestre, então. Primeiro semestre é o que vai estar lá. Jabur? Obrigada. Pegando por mais um fato recente aí do dia a dia, do cotidiano da Prefeitura, houve um reajuste de 10,5% na tarifa de água e esgoto. Eu vi uma pessoa dizendo num comentário de rede social o seguinte, que ela não liga de pagar esse aumento, desde que a água chegue à sua casa. Ela é de uma região que tem problema, né? Então eu queria saber, Sueli, quais são efetivamente as primeiras atitudes desse segundo mandato em relação à mitigação do problema da falta d'água, até porque nós estamos a 6, 7 meses da próxima estiagem, né? Exato. O tempo corre muito rapidamente. Sem dúvida. Na verdade, o reajuste ele já vem para conseguir dar o suporte necessário para o DAI continuar fazendo os investimentos. O que a gente tem previsto aí para esse primeiro semestre é início da perfuração de poços na região de Valde Palmas, que são 4, né? Falamos muito sobre isso na campanha, explicamos como isso vai funcionar para diminuir a dependência do Rio Batalha. Paralelo a isso, a gente está trabalhando, né, com o governo do estado, o desassoreamento do rio, algumas ações nas nascentes no entorno do Rio Batalha vem acontecendo. Hoje tenho reunião também para falar sobre a ampliação do Rio Batalha, precisa aumentar não só a sua
não o trecho da captação, mas a ampliação do Rio Batalha para a gente conseguir ter um cenário muito melhor nos próximos anos, né? Fala da lagoa de captação? A lagoa de captação, né? A reservação, ampliar a reservação. Né? Que nós estamos perdendo a água que está passando lá. Porque está chovendo, nós estamos vendo um momento, graças a Deus, de chuva, mas tudo que chove a gente acaba perdendo. Então é aumentar a sua capacidade de reservação. Então são trabalhos que estão acontecendo de forma paralela, né? Não tem como resolver em definitivo se não tiver também o apoio do Estado. Eu estou em São Paulo na segunda-feira também tratando sobre esse assunto. Recursos, são 40 milhões de reais em investimento da perfuração de poços na região do Val de Palmas. Então a gente vai ter que unir várias mãos para fazer isso acontecer. O que pode acontecer nessa estiagem? Desculpa. É só para complementar. Esses 4 poços que você falou de perfurar lá no Val de Palmas, eles ficariam prontos até esse próximo meio de ano agora? Exatamente, a minha pergunta é nessa linha, né? O que nós podemos esperar, o cidadão? Porque houve lá atrás, né, durante a primeira campanha, nós vamos resolver esse problema. Aí veio a estiagem, claro, tivemos problemas climáticos bastante importantes, mas houve a crise hídrica, né? E muita gente está confiando que esse ano a coisa vai ser mais tranquila. E aí, o que esses poços, mais tudo que está sendo feito, podemos sinalizar para a população? Me parece que esses 4 poços reduziriam a cerca de 12%, 13% a dependência do Rio Batalha, né? E aí talvez a água que tem lá dê para todo mundo. Exato, na verdade o desafio agora nosso a corrida é contra o tempo, né? Diante do tempo que você levar para perfurar. Além de perfurar, não são só os 4 poços, são os 4 poços, a interligação, né? Tem a adutora e também o reservatório. Então nós vamos começar o quanto antes, que financeiramente se for viabilizado. Nosso objetivo agora nessa segunda justamente tratar desse assunto, e a expectativa é perfurar o quanto antes. À medida em que vai perfurando primeiro, a gente tem que trabalhar na perfuração, já trabalhar o reservatório e também a adutora, que é o mais importante. À medida que vai entregando conecta a adutora e vai diminuindo essa dependência. Então vai ser um ano de bastante trabalho dessas obras. Da nossa parte, lógico, tem o tempo de perfuração, que a gente não tem como fugir disso. Então o objetivo é tentar administrar da melhor forma possível. E trabalhar também no Rio Batalha para que ele consiga ter capacidade de armazenar muito mais durante esse período. Acho que isso pode até sair um pouco antes do que, quem sabe, os poços vão ser concluídos. São 7h55, esse é o Café com Política, aqui conosco no primeiro programa desse ano, a prefeita municipal Suelen Rosim. Para a gente fechar esse tema envolvendo água e também produzindo esgoto, qual o temor da gestão no tocante a algum tipo de judicialização? Nós temos agora, já nos próximos dias, acho que segunda-feira, né, tem aí a abertura dos envelopes. Houve uma ação do dia 21, não foi adiado para o dia 21, isso, né? E teve um pedido do Meira, né, ainda como vereador, agora como advogado, que foi negado e apreciado pelo comitê, né, e tem aí a gente já tem informação de 3 ou 4 advogados preparando ações, dizendo que tem um problema estrutural no edital, né? Como é que a tua equipe está preparada para enfrentar, mesmo porque se houver uma judicialização, dependendo da decisão judicial, mais uma vez vai emperrar todo o processo aí de conclusão dessa obra. Infelizmente é uma coisa que foge do nosso controle, né? Eu falo, você pode comprar um lápis na prefeitura, abrir um processo de licitação, ter uma impugnação e atrasar todo o processo. Acho que independentemente de ser a ET ou não, infelizmente é muito comum esse tipo de situação acontecer em qualquer processo que envolva licitação, concessão, ainda mais uma concessão desse porte. A gente está preparado da melhor forma possível, acho que todo o edital e tudo isso foi construído tecnicamente. Caso aconteça, lógico, a gente tem que pensar positivo, que pode ser que dê certo, pode ser que a gente tenha impugnação, é absolutamente natural. E a gente vai estar preparado em termos de equipe técnica, para responder todos os questionamentos possíveis de uma velocidade que esse processo caminhe mais rapidamente. Acho que esse é o nosso desejo. A gente não consegue controlar, mas estamos preparados para eventuais questionamentos nesse sentido. Para a gente fechar esse primeiro bloco aí com as demandas aqui, nós tivemos durante essa semana, inclusive a Margarete Cordeiro, todos os dias participando, eles estão surpresos com essa notificação da prefeitura no tocante ao reposicionamento do IPTU, né? Alguns fizeram o que eles chamam de puxadinho, houve todo um trabalho, muitos questionando inclusive o período que isso foi enviado. Olha, esperaram passar as eleições para notificar todos nós, e agora, o que nós vamos fazer? O que levou a essa revisão e por que
esse comunicado chegou somente na virada do ano? Acho que primeiro que eu acho que isso não mudaria o que envolve a prefeita aumentou o IPTU, não vou votar. Eu acho que na verdade é muito mais uma eleição do que isso. E na verdade quem toca todo esse processo é a Secretaria de Finanças. A gente teve uma implantação de um georreferenciamento, então teve todo um processo. Então, na verdade, não teve um tempo específico. Eles tocaram dentro do cronograma normal e previsto, que já sabíamos que ia acabar encarrilhando, né, no final do ano. Então, natural, não houve nenhum da nossa parte, nenhum problema com relação a isso, porque é realmente decidido isso tecnicamente. Isso não passa, por exemplo, pelo nosso gabinete. E qual é o impacto financeiro que vocês projetam? Nós vamos ter que levantar ainda, vai depender, isso foi enviado agora, o Finanças tem exatamente o número em mãos, mas obviamente vai ajudar na arrecadação do município e, na verdade, ele corrige as discrepâncias existentes em quem às vezes construiu e isso não foi declarado. Então nós vamos ter mais ou menos uma noção aí a partir do primeiro semestre, na medida em que a gente começa a arrecadar. Que ele terminou uma eleição, começa outra. Até porque com essas multiplataformas, com esse Big Brother que tornou-se a política e tudo na vida, com as redes sociais, hoje não basta mais fazer campanha naquele período público de campanha, ou naquele período tradicional de campanha. Quem faz isso está quebrando a cara. Aliás, essa eleição, duas coisas aconteceram interessantes. Uma foi o maior índice de reeleição de prefeito da história. 80% dos prefeitos se reelegeram. E a outra coisa foi a campanha que mais teve jovem eleito. O maior número, agora mudou ali a pirâmide. Abaixo de 39 anos foi a grande quantidade de prefeitos eleitos nessa eleição. Tá aqui um exemplo. Na verdade, a Sueli ajudou nas duas estatísticas aí, né? Olha só. A reeleição e a da idade. Está aqui um exemplo concreto do que está acontecendo, essa modificação. O Rafael aqui em Agudos, né? Jovem também, né? O Rafael tem mais de 40, opa. Será? Será que não, Sueli? Não, acho que não. Ele vai gostar da... Será que tem menos de 40? Tá. Uns 39. Então, uns 39. Ele nos ouve, ele vai mandar aqui já. Então, vamos facilitar. Corpinho de 35. Mas lamento, mas a tendência é que ele vai aparentar ter mais, viu? Depois de 4 anos. Aliás, depois da live dele de ontem, dizendo que tem ele tá com uma dívida enorme lá, né? Ele decretou calamidade financeira. Inclusive, é uma boa pauta para segunda-feira, viu? Trazer o Rafael aqui. Bom, para concluir, então. Mas é isso. Então, por exemplo, a questão, só concluindo a questão do jovem, por exemplo, o Ian, eu tive até a oportunidade de trabalhar um pouquinho com ele, tanto lá quanto aqui de Ourinhos. Ian é lá de Caçapava, 24 anos. Aqui em Ourinhos, 33, que é o primeiro coletor de lixo eleito prefeito no Brasil, que é de Ourinhos, também 33 anos. Então, essa juventude, essa turma toda, está muito já se relacionando com a população nesse ano pré-eleitoral e nesse tempo que antecede. Voto é 90% emoção, 10% razão. Agora, Suelen, falando... O Café, quantos anos? Urgente a notícia aqui. O Rafael já respondeu. Um abraço ao Rafael. Prefeito mandando um abraço aí. Tá bem, viu? Aí, olha a minha percepção, hein? Faço 41, dia 29 agora de janeiro. Agora em janeiro. Grande abraço. Então eu cresci com ele porque eu falei que ele tem corpinho de 35. Você já está convidado para segunda também e depois a gente confirma aqui. Seria um bom nome porque a gente fala um pouquinho de Agudos, né? Como é que tá isso? Ladinho, né? Muita gente aqui. Ô, Sueli, falando nesse recorte por 2 anos, a gente tem uma informação ali atrás de que teria sido costurado um acordo verbal entre o MDB e o PSD para que você apoiasse alguém que o Mandalite indicasse, ou o próprio Rodrigo. Depois tivemos informação de que com as bênçãos do Kassab, o Júnior Rodrigues pode ser um candidato também a deputado. E a gente sabe da intenção da sua mãe também ser candidata. Como é que vai ser isso aí? Dá para conciliar todo mundo ou não tem, você fechou com o Mandalite não exclusividade, dá para apoiar vários candidatos simultaneamente? Eu acho que são bons nomes, é muito cedo, eu diria, e até na posição que eu ocupo, né? A gente tem aí inúmeros deputados e deputadas que enviam recursos para o município e que devem ocupar um espaço nas eleições de 26, né, no eleitorado bauruense. Então, a minha posição acaba sendo uma posição que eu vou estar à disposição e torço muito para que a gente tenha bons candidatos. Não é novidade para ninguém que eu torço muito para que o Rodrigo saia candidato, acho que é um bom nome. Assim como o Júnior também demonstrou a intenção, e isso vem sendo discutido junto ao partido.
E outros nomes também devem se confirmar. A sua mãe seria candidata? Ainda não é uma certeza, né? Acho que isso é uma coisa que depende muito dos desafios que ela topou agora. Então, tudo vai caminhar nesse sentido. Lógico, ela foi candidata, a tendência é que ela seja candidata novamente, pode ser que sim. Mas ela acaba de assumir também um desafio em que ela gosta muito. Então, isso vai, sem dúvida, balizar as escolhas lá adiante. Até porque a gente também não faz questão, necessariamente. O que eu faço questão é que tenhamos deputados estaduais e federais. Então, o que as pessoas podem esperar em 26 é que, seja quem for o candidato inserido em Bauru, vão poder contar comigo, sem dúvida nenhuma, porque a gente precisa... Você não será candidata? Eu não sou candidata. Eu quero completar os 8 anos, até porque não é sobre o cargo, né? É sobre o que eu entendo como uma missão, e eu acho que se eu peço para os bauruenses mais 4 anos, eu preciso usufruir desses 4 anos para concluir. Agora, a Suelen fazendo campanha para os candidatos de Bauru, com certeza vocês verão. E a gente vai tentar... da melhor forma possível. Como eu disse, são bons nomes e que, de certa forma, vão ter o meu apoio. O Rodrigo é um deles, já falamos sobre isso, mas independentemente de... Não houve condicionamento entre uma coisa e outra, até porque a gente já vem caminhando com uma boa parceria com o MDB também de longa data. Então, acho que uma coisa indifere com a outra. Acho que o grupo, de certa forma, vamos chamar assim, de grupo tem que sentar, viabilizar o melhor nome e fazer acontecer em 26, porque a cidade precisa. Jabur. Nessa linha de nomes ainda, Kleber, antes de passar a bola para você, eu queria que você comentasse, Suelen, sobre o Anderson Prado, ex-prefeito de Lençóis Paulista, que se destacou bastante, e ele também tem a pretensão, já inclusive publicamente assumida, inclusive no café, de ser candidato a deputado estadual, e também conta com o seu apoio, evidentemente, né? Como é que está essa relação? Me parece até que você chegou a conversar com ele para ele vir para o secretariado. Eu gostaria muito, porque é um ótimo nome para auxiliar, lógico, de uma experiência em gestão, mas ele também tem alguns desafios aí pessoais, né? 8 anos, né? Trabalhando intensamente, e acho que o Prado tem um futuro brilhante. Lençóis é aqui do lado, e a gente precisa entender que Bauru, ele tem espaço, né? A gente está falando de Bauru, a gente está falando de região, no entorno, são quase 100 municípios no nosso entorno, e a gente tem capacidade de fazer mais de um deputado estadual, a gente tem capacidade de fazer mais de um deputado federal. É uma questão de união de esforços. Então, a gente já falou também sobre isso. Acho que ele sai de Lençóis com uma aprovação que refletiu na região. Então, acho que o Prado tem grande chance, independentemente de mim ou de Bauru, grande chance de ocupar uma cadeira na Alesp aí, nas eleições do ano que vem. Então, a gente vai continuar conversando. Somos do mesmo partido, né? PSD. Então, isso também vale ser levado muito em consideração, no sentido de que o partido também vai lançar os seus candidatos. Isso foge da minha alçada, né? Porque a gente está falando do Estado, né? Dos objetivos do Kassab, por exemplo, em lançar os seus candidatos estaduais e federal. O grande erro que nós cometemos no passado foi uma pulverização excessiva, né? E aí, quando você pulveriza com bons nomes, e aí nós estamos falando de bons nomes, ninguém leva, né? Então esse também tem que ser uma reflexão, né? Porque você puxa o Prado pro seu partido, que pode concorrer com o Júnior Rodrigues, que concorre com o MDB do Mandalite, aí chega um momento que nós temos que escolher um só, se eles forem tudo, por exemplo, para estadual, né? Aí um pouquinho para cada um não dá nada para ninguém, né? Isso, mas eu acho que é por isso... Tivemos 20 e tantos candidatos. Claro que a gente sabe que tem o fundo partidário, fundo eleitoral, tem gente que quer marcar território o ano que vem para ser vereador daí 2 anos, outros até para ser candidato a prefeito, mas a cidade tem perdido exatamente por falta de estratégia, né? Mas eu acho que é por isso que no sentido de, não podemos dizer que é cedo, porque a eleição realmente ela está se antecipando, mas ao mesmo tempo é um pouco cedo, porque eu acho que existem várias conversas a serem feitas dentro da estruturação dos partidos, né? Você vai entender muito o que cada partido vai optar em fazer. Então, nada melhor do que uma conversa e a gente pensar enquanto região. E eu pelo menos sinto, em todos esses nomes que a gente comentou aqui, e outros tantos que virão, que há o entendimento de que a importância da representatividade para a região. Então, isso vai sem dúvida agregar muito nas conversas aí dos próximos meses, em tentar entrar num consenso, e vai muito também da gente compreender qual o nosso tempo das coisas. Lógico, vai que aquele que vai querer divulgar mais um nome para ser candidato a vereador, é aquele que vai divulgar mais nome para pensar em 2028, mas a gente tem que pensar no Bauru de hoje. O de hoje nós não podemos passar despercebido em 26. Então, acho que essa conversa eu estarei à disposição para somar esforços e a gente tentar entrar num consenso
para a gente não correr risco algum de ficar fora em 26. Pois não. O bolo tá ficando pequeno para tanto convidado, né? Mas é inevitável, não tem jeito. E o Theo Zacarias brinca aqui, ó. Mais rock and roll e menos blá blá blá. Ele para deputado. Theo. Um abraço, Theo. O Sueli, o seu partido, o PSD, elegeu o maior número de prefeitos do estado de São Paulo, né? Mais de 200, e tem indicado que quer crescer também nas eleições para deputado. A minha pergunta para você é se essa pretensão do partido de ter mais deputados nas principais cidades do estado, se você não teve essa conversa para o PSD em si eleger o seu deputado federal, o seu deputado estadual em Bauru, que é um baita colégio eleitoral, tem capacidade para isso, e se a gente somar a região, então aí realmente cidades menores que Bauru, regiões menores têm seus deputados. No caso do PSD, existe, né? Porque a gente percebe o PSD numa fase de crescimento e querendo crescer. Existe essa missão para você? Como é que está essa questão? Existe, a gente já vem tendo algumas conversas com relação a isso, né? Acho que a conversa principal tende a ser nas próximas semanas, ainda está todo mundo meio que voltando de férias, e o partido obviamente tem sua intenção de marcar também, como foi nas eleições municipais, tem 26 sucesso nas suas escolhas. Então tudo vai depender muito também da liderança do Kassab, no sentido de equacionar os nomes enquanto região. O que é importante para a gente é estar presente em 2026. Como ele vai delinear isso, direcionar, nós ainda estamos em tratativas. Tá? Mas ter federal é um dos principais objetivos, e também aumentar o número de cadeiras para o estadual. E a gente tem não só o Prado, mas tem outros prefeitos da região. Recentemente, Botucatu, Pardini já lançou a pré-candidatura, também pelo PSD. Então a gente vai ter bons nomes. E fica também a cargo do partido. Eu vou ter que também entender as decisões do partido nesse sentido. Eu posso ser ouvida, mas o partido também vai fazer as suas escolhas. Aí não tem jeito. Você citou Botucatu, bem menor que Bauru, elegeu 2 deputados. Pois é, então federal e como estadual. a gente pode fazer, né? Agora, Sueli, não te incomoda de alguma maneira o flerte do PSD com o governo federal? Porque você se posicionou como bolsonarista, como mulher de direita, e o PSD está pedindo mais espaço, inclusive negocia uma grande pasta como a da saúde, né? Como é que você vê esse posicionamento do Kassab com um pé no governo federal, que é progressista, e um pé no governo do estado, que é mais conservador, e você fazendo parte dessa estrutura? Bom, eu tenho a minha direção muito bem estabelecida, todo mundo sabe, né, dos princípios, né, de tudo que eu trouxe ao longo desses 4 anos, do meu posicionamento com relação ao Tarcísio, da abertura junto ao governo do estado, da ida pro PSD, e isso não muda. Mas é que tem muita coisa também de bastidores, né? Por exemplo, eu já tenho informações um pouco diferentes do que se ventila nos bastidores, né? O PSD pretende, na verdade, lançar um candidato à presidência da República, então é muito mais o bastidor, né, necessariamente, do que algo concreto. Então, a minha informação já é outra, já é que o mas PSD, de qualquer forma faz parte do governo. Mas né? faz parte do governo, assim como a gente tem outros tantos partidos que também estão fazendo parte do governo e são de centro-direita. Então, acho que isso infelizmente não muda o meu posicionamento especificamente. Pelo contrário, existem muitas ações nossas de encaminhamento junto ao governo federal que passam pelo apoio do PSD em fazer acontecer. A gente está para iniciar as obras do Jardim Europa. Eu sou declaradamente uma prefeita que tem um alinhamento Bolsonaro e não alinhamento com Lula. Não é por isso que eu não fui a Brasília e conquistamos as 400 casas do programa Minha Casa Minha Vida. Elas vão estar acontecendo. Então, acho que é natural, e acho que muita coisa, viu, Café, ainda vai acontecer dentro desse cenário. As coisas mudam muito. A informação que eu tenho é que o PSD deve liderar a disputa para a presidência. Então, isso significa que não vai estar do lado necessariamente do Lula. Os colegas me permitem só fazer um recorde, já que ela citou o Jardim Europa, nós tivemos também muitas reclamações
do modelo da retirada das famílias, inclusive o trato com os animais. Nós entrevistamos a Vioto, né, que é especialista na área, está na OAB nesse segmento, dizendo que a coisa não foi muito bem trabalhada, inclusive animais ficaram para trás, alguns foram levados, né, testemunho da própria Lorena, alguns foram levados em condições que não eram mais adequadas. Faltou uma estratégia ali de retirada, dando uma vida digna já nesse transporte para que eles possam sair dali e efetivamente as obras ocorrerem? Na verdade, comentaram comigo uma questão pontual, mas isso não está em nenhum momento de acordo com as diretrizes estabelecidas por nós na mudança dessas famílias, até porque a gente tem um departamento de proteção animal implantado no nosso governo, então você não pode fazer uma política e simplesmente executar em outra. Então isso foi conversado com a equipe. Eu acho que de certa forma também não tinha como ser fácil. Nós estamos falando de mais de 300 famílias que estão lá há 40 anos dentro de uma logística de mudança, logística de mudar o seu ambiente de moradia por um projeto que é bom, né? Eu acho que é isso que é o mais importante. A gente está dando, na verdade, dignidade para aquelas famílias, mas o momento de transição é difícil. Então, tivemos uma questão com uma família ou outra, e também tem todo um bastidor político, acho que nesse sentido, né, de muitas vezes muita gente tentar atrapalhar um pouco um processo que na verdade é bom. O processo é de retirar as famílias para que elas morem dignamente lá à frente. Então qualquer apontamento com relação a isso, eu fiquei sabendo de fato pela imprensa e comentei isso com a equipe. Nenhum deles me passou algum problema pontual especificamente, acho que sobre esse assunto. Eu disse corrija imediatamente qualquer tipo de procedimento que não esteja claro, porque a gente tem equipe para isso. Vou pedir o testemunho da Lorena, que mora ao lado ali, acompanhou. Né? Exatamente, os animais foram deixados, muitos continuam, as protetoras que tiveram que acolher esses animais, providenciar transporte adequado, porque foi de fato, eles foram largados e ficaram para trás. Não era para ter acontecido. Foram tratados aconteceu. Que fique claro, aconteceu e não deve se repetir, né? Então foi essa minha conversa. Ainda pedi outras informações com relação a isso. Eu falei, quero que vocês me detalhem o que de fato aconteceu, se foi um problema pontual, se ficou com alguma família, o que aconteceu. Se aconteceu, não era para ter acontecido e não deve se repetir. Essa é a ordem do governo. É um tema que vai ser trabalhado ali, sem porque dúvida. Eu falo da Lorena porque ela mora vizinha dali, ela faz parte dali do processo e conhece em loco, né? Não estamos aqui especulando. Não, e a gente tem equipe para isso, né? Tem uma equipe que foi destinada para trabalhar isso, porque a gente sabe que os animais estão ali com as famílias. São parte das famílias. Inclusive, quando as mudanças foram acontecendo, isso também é levado em consideração. Se eu tenho um animal que é parte da família, ele vai com a gente, então a casa tem que estar adequada para recebê-lo. Então tudo isso foi teoricamente projetado, apesar de ser muito franca com vocês que é um grande desafio. Você está mexendo na vida de pessoas que estão lá há 40 anos. Então essa mobilização já não seria fácil. E muitas vezes não é fácil para a própria família. Porque por mais que sabe que a obra vai ser importante, tá lá há 40 anos e fica aquele medo, aquela dúvida, sai ou não sai, será que eu vou voltar? Então a gente está finalizando esse processo, que eu posso tranquilizar, houve a aprovação da assinatura do contrato por parte da Caixa, né? São 2 assinaturas, 2 projetos, e acredito que em 2 anos vamos ter 100% das casas e as famílias voltando para lá. Jabor. Prefeita, o promotor do urbanismo, o Henrique Varonês, ontem procurado pelo jornal para falar sobre o plano diretor, ele fez uma espécie de advertência quanto à celeridade da aprovação desse plano, que não é uma obra física, mas impacta na obra física e no próprio desenvolvimento da cidade, na vida das empresas, das pessoas, dos moradores, enfim. O plano, ele fez até uma ressalva que o plano teve problemas com pandemia, que teve que parar, né? Porque começou o estudo no governo passado, depois veio a eleição, também deu-se um tempo ali, mas agora ele quer que pelo menos até o meio do ano a Câmara tenha já discutido, a Câmara e a Prefeitura tenham discutido e aprovado esse plano. Qual é a sua ideia para isso? A FIP está na cidade na semana que vem, se não me falha a memória, para a gente fechar todo esse cronograma, e um cronograma que eu havia solicitado desde o início, que fosse um cronograma, lógico, dentro do que é possível ser executado, mas com uma celeridade necessária que o processo e o Ministério Público, na minha opinião, cobram, e de forma correta. A gente tem esse gargalo aí se arrastando por bastante tempo, e o nosso objetivo é apresentar isso à Câmara dentro desse primeiro semestre. Vamos ter que correr muito, né? Então a FIP passa 2 dias aqui para a gente poder
alinhar melhor esse cronograma e apresentar para que em 25 tenha a votação, porque tem a nossa fase, mas também vai ter a fase do Legislativo apreciar o projeto, enfim, vão ter discussões e por aí vai. Não é um projeto fácil, mas da nossa parte a gente vem tentando cumprir o acordado com o Ministério Público. Tanto é que a gente passa junto a ele esse cronograma. 8 horas e 23 minutos, reta final do nosso programa, né? Nós precisamos marcar no Cidade 360, tem muitas perguntas aqui da nossa audiência. Só para não passar em branco, Kleber, 8 de janeiro parece que deu uma boa esvaziada e o Lula, com a gafe da preferência pela amante em relação à esposa, virou o ponto mais importante lá daquele momento. É isso? Olha, Café, o seu governo queria lacrar, foi uma oportunidade perdida aí, viu? Exato. Pouca gente, a cerimônia reuniu cerca de 1.200 pessoas, um número bem menor do que esperado, quer dizer, não despertou interesse popular, até porque as pessoas estão preocupadas com o salário, com inflação. Carestia. E é o tipo de assunto que está longe do que a população quer. Então foi um fracasso em termos de público. Eu acho que a ausência de autoridade presente também foi nítido, não foi o presidente da Câmara, não foi o presidente do Senado, não foi o presidente do STF. Então a impressão é que, até que de que algumas pessoas estavam afim de desassociar desse evento. E outra coisa também que me chamou a atenção, que pegou mal, foi a contradição. O governo fazer um evento em defesa da democracia junto com representantes de países autoritários. Estava lá o embaixador do Irã, que acabou de matar um homossexual porque não concorda com isso. Estava lá o embaixador da Rússia. E ainda manda um representante na Venezuela legitimando o Maduro. Representando uma ditadura. Então eu acredito que isso tudo foi se havia essa possibilidade, essa vontade de ter uma repercussão positiva, e além disso o discurso que você falou, que virou um meme, e de tudo que se falou lá, o que mais se comenta é a gafe do Lula. Como a Sueli é religiosa, né? A boca fala que o coração tá cheio, é isso? Exatamente, a boca fala que o coração tá cheio. É isso aí. Sueli, bom, pois não, só pra gente finalizar. Fraco como ato simbólico, fraco como ato político. Sueli, bom, desejamos aí 4 anos bons, esse em especial, né? O ano bom para você como prefeita será sempre um ano bom para o cidadão, né? Para nós, pagadores de impostos, eleitores, etc. Então que você tenha aí uma boa gestão, os desafios não são poucos, mas devem ser enfrentados. Sem dúvida, com muita coragem, muito trabalho. Eu sempre falo que a resposta que a gente pode dar é sempre trabalhando, trazendo resultados. Teremos grandes desafios, mas eu tenho uma grande expectativa do que vem pela frente. Obrigada pelo convite, que 2025 seja um ano de boas notícias. Assim a gente espera. Bom, o Café com Política, então, estreou aqui esse ano com a prefeita Sueli Rosim. Javur, tudo certo para a edição desse fim de semana do JC, hein? Tudo certo, possivelmente repercutindo essa entrevista muito boa de hoje, e um bom final de semana a todos. Amém, muito bem, nós. E parabéns presencial aqui, você que fez aí mais um ano de vida. Muito grande obrigado. problema, Muito obrigado. como nós nascemos no mesmo ano, quando ele faz em janeiro e eu faço em abril, eu já fico me preparando para trocar de idade também. E os cabelos brancos estão vindo, né? Experiência. Mas com muita saúde. Muito bom. Isso é que é importante. Kleber, um abraço para você e até a semana que vem. Semana que vem a gente fala da meta, tá? Nós temos aí um esse assunto ainda bom, pendente. Inclusive na questão política, que agora vai começar a recomendar novamente assunto político. Muito bem. O Café com Política volta na próxima sexta-feira, às 7h30 da manhã. Na segunda-feira, eu e a Lorena estaremos aqui no Cidade 360. Um excelente final de semana para todos. Você ouviu Café com Política. Sua dose semanal de informação e opiniões aqui na 96 FM e nas multiplataformas do Jornal da Cidade.